Voltamos para a parte 2 desse vídeo, desse testemunho, falando então como que Deus falou conosco, né? Como que Deus confirmou. Muitas pessoas às vezes têm essa dúvida, né? Quando a gente conta esse testemunho, as pessoas até perguntam pra gente, tá, mas como que vocês ouviram Deus falar, né? Para poder fazer uma mudança tão radical. E como que foi? Nós voltamos para casa, né? Assim, empolgados com a experiência que tivemos, né? Foi algo bem especial mesmo, bem legal. E voltamos, dormimos ali, no dia seguinte acordamos para voltar à nossa vida normal, né? Ali, trabalhar e tudo. E, na verdade, quando acordamos, parecia que estava tudo fora do lugar. Algo estava muito estranho, a gente não estava se sentindo bem, a gente estava se sentindo com uma angústia, mal, e a gente não conseguia entender, né? E aí a gente foi para aquele dia, eu voltei, estava de férias, voltei para o trabalho, né? E foi muito estranho, e eu fiquei mal, e assim, né, no trabalho, e o trabalho, eu gostava a beça ali, o pessoal muito legal que eu trabalhava, era um ambiente muito bom, mas eu estava estranho, sim, né? E aí eu e Maria a gente se falou, né? Eu também estava com essa sensação, né? Eu retornei para os meus atendimentos, eu sou psicóloga, e atendi, né, aquele dia, assim, mas uma angústia muito grande no coração. Parece que aquela sensação que nós tínhamos antes da planta, que foi, né, que estava com as raízes presas assim no vaso, pedindo socorro para ser plantada em outro lugar. É como se durante os 16 dias a gente estivesse sentindo um pouco desse frescor de ser plantado em um outro lugar. E quando de repente a gente retornou à nossa casa, à nossa cidade, né, a nossa vida como antes, como se tivessem colocado aquela planta de volta naquele vaso, né, que parecia pequeno para ela. E foi essa a sensação, né? E nós ficamos, assim, um pouco duvidosos, tentando entender, assim, inquietos um pouco com isso. Tá, Deus, mas o que você quer falar com a gente, né? O que você quer falar com a gente? E qual foi, então, o momento que, assim, que Deus falou e que a gente decidiu? Eu acho que, na verdade, foi algo que a gente foi decidindo, né? Foram decisões que a gente foi tomando. A gente não ouviu, assim, claramente Deus falando, vai lá, se muda, né? A gente ficou com essa angústia, a gente ficou com essas inquietações e a gente foi tomando decisões, foi conversando com pessoas, né? Nós conversamos com esse casal daqui que recebeu a gente, continuamos orando e buscando em Deus, e através de algumas conversas e algumas palavras, né, que a gente recebeu, e a gente foi tomando decisões, e aí a gente decidiu ver se a gente encontrava alguma coisa aqui, né, começamos a ver questão de valores, questões, né, que são práticas, né, de moradia, de trabalho. Mas eu acho que tem uma parte importante nisso, amor, foi quando nós voltamos e quando, logo assim, no primeiro dia, quando nós sentimos essa angústia, Deus falou assim comigo, vocês estão assim porque o coração de vocês já se mudou para lá. E eu lembro que o Espírito Santo falou isso comigo, né, eu até falei com você, mas eu acho que aqui entra até uma outra parte do nosso testemunho. No meio de tudo isso, como eu falei, Deus estava trabalhando muito na minha feminilidade, no meu papel como esposa, na masculinidade, no papel dele como marido. Então, assim, por mais que Deus tenha dito isso para mim, né, o coração de vocês já se mudou para lá, e aí eu tomei a posição assim diante do Senhor. Eu falei, Pai, se for para nos mudarmos, essa decisão virá dele, né? Ele é o meu cabeça, ele é o meu líder e você vai falar com ele. E foi o que aconteceu, né? Sim. Nós tivemos um encontro muito importante com uma pessoa que nos orienta, né? Nos aconselha, nos orienta. E essa pessoa foi te conduzindo aí. Você quer contar dessa experiência? Ela
foi levantando questões assim, né, para que eu pudesse pensar, né? Então, assim, ela levantou algumas questões do que poderia me prender aonde eu estava, né? Do que eu poderia ter de perda ficando onde eu estava e o que eu poderia ter de ganho e o que eu poderia ter de perda indo para esse novo lugar e o que eu poderia ter de ganho, né? E quando eu pesei essas coisas, né, realmente eu entendi e eu comecei a aceitar que era para a gente realmente se mudar, né? E é importante a gente também, assim, salientar isso, que o quanto buscarmos conselheiros, né, pessoas que caminham com Jesus, que caminham de forma íntima com Jesus, é muito importante. O Senhor não nos fez para caminharmos com Ele de forma solitária, não. Ele fez para caminharmos em unidade. Então a palavra diz que ali no meio dos conselheiros que a gente vai encontrar sabedoria, que a gente vai encontrar direção e que a gente vai encontrar o conselho do Senhor, né? Então, assim, a palavra fala o conselho no singular e não no plural. Então, é no meio dessa conversa onde o Espírito Santo habita na gente que a gente vai trocando e o Espírito vai se movimentando no meio das nossas conversas, no meio desses momentos de oração conjunta, e ele vai nos direcionando. E foi isso que aconteceu conosco. Bom, eu sou muito empolgada com mudança. E meu marido também ficou bem empolgado, né, amor? E nós estamos contando isso e parece que isso demorou muito tempo. Não, gente, isso foi assim, nós chegamos em casa numa terça-feira numa segunda-feira, voltamos a trabalhar numa terça-feira e nessa mesma semana nós decidimos mudar então, né? Deus confirmou, Sim. Falou conosco, tudo isso que já contamos, e decidimos então mudar. E nessa mesma semana, então, entramos em contato, de forma para resolver as coisas práticas, entramos em contato com o dono do local onde morávamos, né, para poder dizer que iríamos sair. Entramos em contato começamos a pesquisar uma empresa para realizar a mudança, né, porque era de um estado para o outro, de um estado longe, né? Não é de Rio para São Paulo, são estados longe. Então entramos em contato e começamos a pesquisar tudo que era necessário. Descobrimos que a voltagem, por exemplo, né? A voltagem era diferente. Aqui a voltagem é 220, na nossa antiga cidade era 110. Então nós decidimos vender todos os nossos eletrodomésticos e tinha que vender tudo até nós sairmos da casa onde morávamos, né? Então a gente tinha um período ali de 15 dias para conseguir vender tudo. Enfim, nós vemos muitos milagres, muitos testemunhos no meio de tudo isso. E eu acho que a parte mais importante de tudo isso, amor, é o quanto que nós decidimos honrar pessoas. Sim. Eu acho que esse é um princípio, né? Acho não, tenho certeza. Esse é um princípio que nós aprendemos na palavra de Deus, que a gente tem decidido praticar. E como que foi esse processo, então, de a gente honrar pessoas, né? No sentido de contar para elas o que a gente estava fazendo, o que estava acontecendo, a mudança que seria, como é que foi? A gente resolveu contar, né, para os nossos amigos mais próximos, contar... falei na empresa, né, lógico que a gente iria se mudar e comecei a cumprir ali as coisas que precisavam ser cumpridas, né? E busquei ali honrar também com o meu melhor, como eu sempre busquei fazer ali, né, por gratidão mesmo, um trabalho, um lugar que me acolheu, né, no momento que eu mais precisei ali, né, foi um trabalho ali que me acolheu, e os nossos pastores, né, os nossos líderes que a gente tem maior gratidão, né, que sempre nos acompanharam, que sempre tiveram ali maior carinho com a gente, né, cuidado com as nossas vidas. Então, a gente buscou fazer de fato de uma forma, né, que a gente entende que glorifica e que glorificou o nome do Senhor. Então, decidimos presentear cada um dos nossos pastores, né, uma palavra de gratidão e com um presente simbólico também. E vivemos momentos muito especiais ali. E cada encontro, eu digo assim,
nós vivemos muitos momentos de despedida, nós não tivemos uma despedida, né? Os amigos fizeram uma despedida surpresa pra gente, mas nós tivemos muitos encontros de despedida, né? De um até logo. Tivemos muitos encontros assim e fomos marcando, sabe, com honra as pessoas. Por exemplo, teve um momento, né, em que eu amo planta, e a nossa casa era cheia de planta, e eu tava assim, com o meu coração doído, porque, é claro, eu queria trazer as plantas, e tava vendo um jeito, então, de trazer as plantas no caminhão, só que eu tava vendo que talvez fosse ficar um pouco difícil, e aí o Espírito Santo sussurrou assim no meu coração: filha, por que você não presenteia pessoas importantes para você com essas plantas que você cultivou aqui durante tanto tempo? Então, tiveram algumas plantas que eu deixei na igreja, né? Tiveram algumas outras que eu fui dando para amigas importantes, e até hoje elas me mandam mensagem e falam: a plantinha tá aqui. Isso tudo como forma de honra mesmo, né? É muito importante a maneira como a gente entra, e ainda mais a maneira como a gente sai de cada contexto, né? Então, por isso que a gente gosta de frisar. Não tem a ver com uma igreja melhor do que a outra. Todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. Sim. É isso que importa, né? Tem a ver só com uma transição que Deus estava fazendo na nossa vida. E eu acho que a gente pode contar aqui alguns dos milagres que nós vivemos, né? Porque, por exemplo, quando foram buscar, em 15 dias nós deixamos, né, o local onde nós morávamos. Fomos ficar 15 dias na casa da minha mãe, né? Fomos ficar 15 dias na casa da minha mãe. Só que nós, quando a mudança foi lá buscar as nossas coisas, nós ainda não tínhamos casa para morar na outra cidade. Ficou em aberto o espaço do endereço. Então, o nosso contrato com a empresa de mudança ficou em aberto o espaço ali do endereço de entrega da mudança. Só estava o endereço da coleta e o endereço de entrega ficou em aberto. Aí a nossa mudança ficou num galpão durante esse período, né? Aí. E então, depois, nós conseguimos um local para morar em uma semana, né? A gente tinha um prazo aí. E foi algo que Deus fez assim de forma surpreendente também, porque o local onde moramos aqui, né, a cidade, tem um outro tipo de cultura e eles não são tão abertos quanto o carioca, né? Não que seja ruim, é simplesmente diferente. E o proprietário do local onde nós moramos hoje, ele não queria alugar pra gente. Mas Deus fez algo impressionante, né? Nós tentamos, então, alugar pela imobiliária e a imobiliária não aceitava o nosso cadastro e não dizia o porquê não aceitava o nosso cadastro, não tinha uma justificativa, e a gente estava achando aquilo muito estranho. E então eu voltei a falar com o proprietário desse local onde a gente mora e ele então decidiu abrir a possibilidade para nós alugarmos o apartamento direto com ele. E ele falou: mas eu tenho uma pessoa que pode fazer o contrato, né? Ele tem uma imobiliária. Eu falei: tudo bem. E essa pessoa, na verdade, que veio para poder fazer o nosso contrato, quando nós fomos ver, mandamos, né, para um casal de amigos aqui dessa cidade, e eles falaram: nossa, essa pessoa é lá da nossa igreja. Ou seja, o dono dessa imobiliária é da igreja na qual estamos hoje, e ele é o nosso vizinho de porta. E Deus fez tudo isso, né, de forma impressionante, e todas as portas se abriram para a gente conseguir se mudar, né, virmos para cá, e a gente não tinha recurso para conseguir pagar, né, os depósitos do apartamento, e Deus providenciou, fizeram na nossa igreja, né, na nossa cidade de origem, na igreja onde congregávamos, fizeram algo surpresa para a gente lá, né, mulheres muito queridas de um grupo que eu fazia parte lá, e fizeram um momento assim que honraram a gente, oraram por nós e levantaram ofertas para a gente. Então, com essa oferta, a gente conseguiu pagar o que a gente precisava pagar do apartamento, né? Só que o apartamento já estava fechado. A gente caminha bem por fé, assim, né? O apartamento já estava fechado, estava tudo certo, só tinha que fazer a transferência, o contrato estava assinado.
e Deus providenciou. E a gente tinha a questão da geladeira, porque a gente precisava comprar uma geladeira e o que a gente tinha vendido da nossa não dava para comprar outra. E com um recurso que foi levantado, com outra parte de um outro recurso que foi levantado também de uma oferta, nós chegamos e conseguimos pagar o restante que faltava, exatamente o valor, lembra? Sim. Porque a oferta que levantaram uma oferta numa conta bancária e uma oferta em dinheiro. Então entregaram para mim esse envelope, né, em dinheiro, e quando eu fui contar, nós tínhamos um valor grande da geladeira para pagar ainda, né, e a gente não sabia como iria pagar, mas a gente decidiu caminhar por fé. E o valor que tinha nesse envelope era exatamente, gente, eu fico emocionada, exatamente o valor da geladeira. E eu lembro que eu peguei assim, e uma pessoa tinha resolvido a questão da geladeira pra gente, né, tinha comprado pra gente, e eu entreguei na mão da pessoa e falei, Deus providenciou isso, e essa pessoa não é cristã ainda, né? E essa pessoa ficou até impressionada. Aí a pessoa falou assim, é sério isso? Eu falei, é sério, você pode abrir o envelope, pode contar. Deus providenciou esse recurso. E foi assim com cada um dos detalhes, né? Então, a nossa mudança estava prevista para chegar em 15 dias, chegou em 2 dias. Não tinha quem recebesse a mudança. As pessoas aqui, né, do GC receberam a mudança pra gente, fizeram a nossa mudança. Gente, nós moramos num prédio, moramos no 4º andar de escada. Eles subiram com tudo. Eles subiram com todas as coisas, limparam o apartamento pra gente, arrumaram umas coisas pra gente, montaram algumas coisas pra gente. Quando nós chegamos aqui para então morar definitivamente, né? A caminha tava arrumada com lençolzinho, com tudo cheirosinho. Então, coisas que só o Senhor pode fazer. E aí tem uma parte importante que muita gente pergunta, tá bom, mas e o trabalho? Porque a gente ouviu muito isso, não foi? Ouvimos muito isso. E a gente estava naquela assim, ok, se Deus providenciar um trabalho, né, para você, porque eu, no caso, fui migrando alguns pacientes para online, e eu acho que esse ponto é um ponto importante também. Eu atendi em 2 consultórios, né, tinha 2 consultórios, e foi bem desafiador para mim, né, e comunicando a cada um dos pacientes que eu não iria mais poder atendê-los presencialmente. E então, se eles gostariam de ser atendidos online, foi um passo de fé também, porque nada garantia que os pacientes iriam querer ser atendidos online, ao invés de presencial, né? E Deus foi gracioso mais uma vez, alguns foram migrando, sim, pro online. Tive momentos de despedida com os pacientes também, me presentearam, enfim. E quanto ao seu trabalho, as pessoas perguntavam, e eu lembro que Deus, no momento, falou assim comigo, então quer dizer que ter uma oferta e uma vaga de trabalho vale mais do que a minha palavra? Aí eu parei e falei, não, Senhor, a sua palavra vale mais. A gente anda sobre a sua palavra. E Deus falou assim, então anda sobre a minha palavra, não sobre a vaga de trabalho. Viemos para cá, você estava com trabalho? Não. Viemos para cá, você estava sem trabalho e eu com alguns pacientes online. Sim. E como que foi? Foi esse processo e eu cheguei a fazer algumas entrevistas, mas Deus nos direcionou, né? Assim, me direcionou e nesse momento, hoje eu estou trabalhando de forma autônoma, né? E então, assim, Deus tem provido na nossa vida, Deus tem nos sustentado, né? Deus tem ensinado pra gente a confiar nele. Que a palavra dele é suficiente. Exatamente. Então, ele é suficiente. A gente tem vivido dessa forma e tem sido maravilhoso. Amém. Então, o que nós vamos fazer agora? A parte 2 dessa história de mudança terminou, mas na verdade era só para contextualizar o testemunho que a gente realmente quer contar, né? Sim. E é um testemunho forte. Sim. Bem forte. Então, vem com a gente. No próximo vídeo, nós vamos compartilhar um testemunho forte de algo que nós vivemos aqui e que a gente não esperava viver, né? Sim. Então, vem com a gente.